Não é segredo que a emissão de dióxido de carbono, o CO2, é uma das principais causadoras do aquecimento do planeta, e que isso contribui para a intensificação de eventos climáticos extremos que vemos hoje em dia. Para reduzir os riscos causados por essas emissões, diversas iniciativas são adotadas por governos e empresas para compensação de carbono, quando há ações corretivas para equilibrar a emissão desse poluente e para atingir a neutralidade de carbono, quando as ações não aumentam a emissão e a presença desses gases na atmosfera. Nesse sentido, como empresas e governos podem trabalhar em busca de atingir a neutralidade de carbono? Esse é o nosso tema de hoje do Toyota Cast, o podcast da Toyota do Brasil. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E para falar sobre esse tema com a gente, nós temos a volta do presidente da Toyota do Brasil aqui no nosso podcast, Rafael Chang. Seja bem-vindo novamente, Rafael. Muito obrigado. Prazer estar aqui com todos vocês e, sobretudo, ter essa conversa com nosso grande parceiro e amigo Evandro Gussi. Isso aí. Então, o Rafael já fez a introdução aqui do nosso convidado de hoje, Evandro Gussi, presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, uma entidade que representa as principais unidades produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade da região centro-sul do Brasil. Obrigado por aceitar o nosso convite, Evandro. É um prazer, Rafael, enorme estar aqui com vocês e também na companhia do meu querido amigo Rafael Chang, um ícone aí da produtividade na indústria automotiva de baixo carbono no Brasil. Muito bem. Então, apresentações feitas, vou começar com o nosso convidado, Evandro. Evandro, cada vez mais os setores público e privado tendem a criar iniciativas e adotar medidas para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o que inclui a redução de emissões de CO2 na atmosfera e investimentos direcionados a atingir o carbono neutro. Como é que você vê, nesse ponto, o cenário brasileiro atual nesse sentido da emissão de carbono? O Brasil tem um cenário privilegiado, acho que essa é a palavra que nos define, porque nós temos uma ampla fonte de geração de energia de baixo carbono, já existente, temos uma matriz muito limpa, e mais do que isso, o potencial de incremento da energia de baixo carbono no Brasil é enorme. Nós temos, por exemplo, a biomassa, da qual se produz o etanol, da qual a gente começa uma produção cada vez maior de biogás e de biometano, além das oportunidades na energia elétrica da biomassa e também de outras fontes limpas. Isso permite, portanto, que uma perspectiva de utilização de fontes energéticas para todos os fins, mas no nosso caso aqui especificamente, para a mobilidade, ela possa ser pensada com base num incremento enorme das nossas fontes renováveis, com a participação importante da biomassa, especificamente do etanol, especificamente da bioeletricidade e do hidrogênio de origem vegetal e de baixo carbono, é incrível, né? Aquilo que muitas vezes para o mundo representa um grande desafio, inclusive uma certa competição entre desenvolvimento econômico, por um lado, e sustentabilidade do outro, como coisas, de alguma maneira, em choque, no Brasil eles significam justamente o contrário. Uma miríade de oportunidades em que a gente pode cada vez se desenvolver mais com menos emissão de CO2. Excelente, muito bem. Agora indo um pouquinho para o lado da indústria automotiva, vou colocar o Rafael aqui nessa conversa também, né? Que uma das iniciativas da indústria automotiva para atingir o carbono neutro é a eletrificação, né, Rafael? Conta um pouco para os nossos ouvintes como a Toyota vem trabalhando esse tema e quais são os caminhos que a empresa vem adotando nesse sentido e por quê? Bom, eu começaria relembrando o propósito, né? E você colocou muito bem, né? Redução do CO2. Então, nosso presidente global, aqui o Toyota, tem uma frase, né, que fala que o inimigo é o carbono, porque acho que esse é
conceito fundamental para entender esse processo de eletrificação. Agora, nós, dentro da Toyota, não estamos focados só nas soluções tecnológicas, nesse propósito de descarbonizar. Nós consideramos todo o ciclo de vida. Evandro já colocou muito bem. O primeiro passo é geração de energia, que o Evandro conhece muito bem. Qual energia nós utilizamos para, por exemplo, produzir nossos carros em nossas plantas? É o primeiro passo de consideração para nós dentro da Toyota. Nós temos muitas iniciativas também dentro de nossas plantas e também dentro das plantas de nossos fornecedores. Muitas iniciativas para precisamente reduzir esses impactos do carbono. Logo, vamos já aos carros e falamos das tecnologias. E nesse sentido, a Toyota tem desenvolvido muitas rotas tecnológicas, desde veículos híbridos flex, que utilizam o etanol brasileiro, veículos híbridos plug-in, veículos elétricos, até carros de células de combustível a hidrogênio. E nós acreditamos muito em todas essas rotas tecnológicas. A seleção dessa rota tecnológica vai depender muito das condições de cada país e de cada região. Nós acreditamos que esse primeiro passo dentro do processo de eletrificação é o híbrido flex, utilizando o etanol, que é um combustível muito limpo. E logo de falar das rotas tecnológicas, nós também temos como nós comercializamos nossos produtos. E por isso que também temos muitas iniciativas nesse sentido dentro de nossa rede de concessionários. Muito bom. Vocês já colocaram um pouquinho a questão da produção de energia, né? Eu queria chamar o Evandro aqui para a gente falar sobre a bioeletricidade, que é também outra forma sustentável de produzir energia com redução de emissões de carbono. Qual que é o papel da Única nesse sentido, Evandro? Como funciona aí o Conselho Deliberativo da organização e como promovem ações que viabilizam o carbono neutro nesse setor? A Única tem hoje dois grandes papéis, eu poderia resumir assim. O primeiro, ela contribui com a relação com todos os stakeholders do setor sucroenergético, ou seja, toda a cadeia de valor e toda a cadeia de regulação setorial acaba sendo, no fundo, gerida por um processo aqui na Única. Então, nós temos conversado sempre com governos, dando a nossa opinião, mostrando os nossos estudos técnicos, com um comportamento de altíssimo nível de compliance e de entrega técnica, por um lado. E, ao mesmo tempo, uma relação com toda a cadeia de valor, por exemplo, a indústria automotiva, que é, sem dúvida, um elemento importantíssimo do nosso downstream, ou seja, é para onde uma das nossas fontes de energia, basicamente o etanol, é conduzida. Para isso, a gente possui uma governança hoje bastante corporativa, ou seja, um conselho deliberativo, que contribui também com o processo de reflexão estratégico setorial. Tem, por um lado, uma representação setorial e, por outro lado, ela se transforma num fórum de reflexão estratégico setorial. O que eu quero dizer com isso, né? Obviamente, cada uma das companhias que são associadas à Única possuem as suas reflexões estratégicas, possuem os seus modelos de negócio, os seus processos operacionais, em geral, muito bem organizados e cada vez com maior sofisticação corporativa. Mas como é que o setor deve se posicionar estrategicamente? Como é que o setor deve operar com uma visão estratégica dada entregas atualizadas com a demanda do tempo? Então, a Única tem esse segundo foco, que é justamente de poder refletir com os seus associados como é que a situação do tempo se coloca, como é que nós devemos responder. E graças a isso é que justamente a gente tem criado drives tão interessantes como esse com a Toyota. Ou seja, desde alguns anos, esse processo estratégico da Toyota nos chama a atenção e a partir dele, assim, como é que o setor deve se posicionar para entrar nessa nova era da mobilidade. Então, ter uma associação com esse nível de governança e com esse nível de reflexão justamente permite encontrar parceiros como a Toyota para colocar isso na prática, respeitando aquilo que é próprio da indústria automobilística, aquilo que é próprio da companhia Toyota, mas encontrando, de outro lado, caminhos comuns de trabalho que têm dado resultados, na nossa opinião, muito interessantes para o Brasil, e mais do que o Brasil,
temos avançado aí em outras geografias que também são muito interessantes para esses temas. Bacana conhecer um pouquinho desse trabalho, Evandro. Obrigado por compartilhar com a gente. Vocês falaram um pouquinho sobre essa questão do que liga um pouco aí o trabalho da Única com a Toyota, né? Que eu acho que é a questão principalmente dos biocombustíveis, como o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, né? Já que também a Toyota é a montadora, a única atualmente a contar com essa tecnologia híbrida flex e a produzir essa tecnologia, a produzir esses veículos aqui no Brasil. Acho que o Rafael já pontuou um pouquinho sobre isso, mas, Rafael, se você puder falar um pouquinho especificamente sobre os veículos híbridos flex, para os nossos ouvintes, as vantagens desses veículos e como que eles podem ajudar nesse processo de descarbonização da mobilidade. Então, dentro das rotas tecnológicas que nós temos dentro da Toyota e com esses conceitos de oferecer ao mercado soluções que sejam sustentáveis e práticas, e na linha de entender a matriz energética e a infraestrutura de cada país, é que nós apostamos nessa solução, o híbrido flex. Quais são as vantagens? Primeiro, que você não precisa de uma infraestrutura, correto? A mecânica, a tecnologia do carro utiliza um motor de combustão interna, mas, paralelamente, simultaneamente, gera energia através do sistema híbrido. E, por outro lado, como já coloquei, utiliza um combustível muito limpo, que é o etanol, e que, obviamente, tem um impacto, vamos dizer, importante para a indústria aqui no Brasil. Evandro colocou muito bem que, às vezes, nós temos essa discussão sobre a sustentabilidade, mas também a sustentabilidade econômica, né? Então, parte desse balance é uma das discussões que nós estamos tendo agora. Nós já demos esse primeiro passo de introduzir o híbrido flex, estamos trabalhando muito com a Única, não só olhando o mercado brasileiro, mas também outros mercados a nível global. Definitivamente, o Brasil é uma potência que pode exportar não só produtos, mas também tecnologia. E lembrando que essa tecnologia híbrido flex foi desenvolvida aqui. É o único carro no mundo dessas características. Foi desenvolvido por engenheiros brasileiros aqui da Toyota, obviamente junto com a engenharia do Japão, mas, novamente, faz um exemplo muito relevante sobre essa capacidade que tem Brasil para desenvolver tecnologias. É um fato que os biocombustíveis, como o etanol, podem ser grandes aliados aí na redução de emissão de carbono. Evandro, com base na sua experiência, como a Única tem trabalhado para promover o aumento do uso e da produção do etanol no Brasil e também para conscientizar o consumidor sobre as vantagens de utilizar esse biocombustível e não ficar só, talvez, no campo ali de ser mais acessível financeiramente do que a gasolina, por exemplo? Que experiência você pode trazer com a Única na promoção do etanol no Brasil? Bom, primeiro, a percepção de que o etanol já faz isso. Porque hoje, uma preocupação que nós não precisamos ter é com a demanda por descarbonização. Todos os dias, a imprensa, os meios de comunicação, as redes sociais e assim por diante, eles dizem que a gente tem um problema sério, que são efeitos de mudanças climáticas na vida concreta das pessoas, mudanças climáticas que são causadas por um aquecimento global, que por sua vez é gerado por uma alta concentração de CO2 equivalente na atmosfera. Então, hoje, essa consciência é cada vez mais popularizada e chega mais à ideia das pessoas. Qual é o nosso desafio? Mostrar que, por exemplo, hoje com o etanol, num veículo flex, estamos reduzindo a emissão em comparação com o combustível fóssil. Quando uma montadora traz a decisão corajosa, mas hoje a gente vê que mercadologicamente acertada, de garantir o máximo da eficiência com um biocombustível de baixa intensidade de carbono. O que é baixa intensidade de carbono? A gente gera energia sem grandes emissões, como é o caso da gasolina. A gasolina também gera energia, só que ela tem uma alta intensidade de carbono, ou seja, para gerar essa energia, ela emite muito CO2 equivalente. Com etanol, não. A gente gera energia com baixo carbono.
Quando a Toyota traz, por exemplo, o híbrido flex, que ao lado disso aumenta a eficiência do veículo a partir da eletrificação, nós já estamos fazendo descarbonização. Aquilo que o mundo deseja fazer lá na frente, o Brasil já está fazendo isso, e fazendo com muita eficiência e de uma maneira ainda maior nos últimos 3 anos. Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio, o que a gente tem feito e que tem se mostrado com sucesso, que é mostrar que o consumidor já está fazendo isso. Ao lado disso, ou seja, um reposicionamento dos biocombustíveis, a gente inclusive usa a palavra combustível, ou seja, é algo que vai ser queimado, um reposicionamento para mostrar o biocombustível, na verdade, como uma bateria líquida de hidrogênio. O Rafael sabe bem disso, um dos sonhos que eu tenho para o futuro, e eu acho que não custa sonhar e trabalhar para que isso se realize, é que, por exemplo, a célula combustível de hidrogênio de um veículo que a Toyota tenha, a sua bateria, digamos assim, o seu repositório, ao invés de eu transportar o hidrogênio em forma outra, como a gente conhece hoje, é que esse transporte de hidrogênio possa ser feito, por exemplo, com o etanol, esse transporte do hidrogênio possa ser feito com biometano, por exemplo, que também está sendo produzido nas usinas a partir de resíduos, e daqui a pouco essa célula combustível, esse hidrogênio, por exemplo, que o Mirai usa, ao invés de ele ser transportado num cilindro, ele possa ser transportado na forma de etanol, ser transportado na forma de biometano, e com um processo de reforma ali, por exemplo, numa estação de abastecimento, possa abastecer esse carro. Então, ao invés de combustível, no sentido mais próprio da palavra, que é algo para ser queimado, nós estamos falando cada vez mais de um repositório de hidrogênio. É isso que o conceito do híbrido flex já traz para o dia de hoje, e é isso que a gente pode projetar no futuro. Tá? Ser mais do que combustível, ser fonte de energia de baixo carbono. E eu gostaria de pegar o gancho do comentário do Evandro, né? Precisamente nós trouxemos todas essas rotas tecnológicas, alguns samples, né, de esos carros aqui no Brasil, para abrir esse debate, para colocar as tecnologias à disposição dentro do debate. Governo, academia, empresas de energia, as próprias montadoras, para entender quais são as vantagens que cada uma dessas rotas tecnológicas tem e como nós, de aqui para frente, realmente, utilizando as características que tem o Brasil em termos de matriz energética e, sobretudo, entendendo que o etanol é uma fonte de energia muito limpa, como nós podemos fazer esse link entre as tecnologias com essas características que temos aqui no Brasil. E eu acho que em todos esses eventos que nós chamamos de rotas tecnológicas, o principal que nós estamos olhando é que os stakeholders estão entendendo, né? Quais são as tecnologias, normalmente as vantagens, e quais são os desafios, mas também as oportunidades que temos para nós aqui no Brasil continuar nessa rota da descarbonização. Né? Bacana. E pegando um pouquinho esse gancho, Rafael, falando do ponto de vista aí do consumidor, o consumidor que compra um veículo híbrido flex da Toyota atualmente, você acredita que ele está mais preocupado com essas questões ambientais? Ele entende esse ponto ou não necessariamente? E qual que tem sido a estratégia da Toyota para chamar esse público ou para vender esse veículo para mais pessoas no Brasil? Um dos fatores de compra de nossos veículos híbridos flex é isso, a consciência ambiental. Obviamente também tem um fator econômico, o carro é muito mais eficiente, então seria uma combinação de ambas. E só para falar um pouco de resultados, né? Quando nós estávamos na fase de planejamento, tanto do Corolla sedã híbrido flex, quanto o Corolla Cross, que lançamos no ano passado, nossa estimativa era que ia ser mais ou menos 20% das vendas de cada um desses modelos. Agora, a demanda atual está por volta de 35%. Então, eu acho que é uma sinal clara que o mercado e que os consumidores estão entendendo as vantagens que essa tecnologia traz. E do ponto de vista aí do etanol, Evandro, o que você pode falar com relação à produção, perspectivas de futuro? Tem aumentado? Como vocês têm trabalhado esse tema também
para massificar cada vez mais a utilização do etanol no país e também fora? Veja, Rafael, eu quero responder o que você está me perguntando a partir do que trouxe o Rafael Chang aqui. Veja só que coisa interessante que nós temos no Brasil hoje na prática e com muitas oportunidades. Nós temos um problema grave, que é esse que a gente está tratando aqui, das mudanças climáticas, traz um comprometimento do planeta e da vida das pessoas. Então, teoricamente, nós teríamos que, para evitar isso, inclusive buscar mais recursos e que as pessoas estivessem dispostas a pagar mais para evitar essa catástrofe climática que é extremamente prejudicial para elas. Agora, imagina o que a gente está fazendo no Brasil. É um pouco diferente disso. Nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas contribuam com o meio ambiente, ao mesmo tempo se beneficiando economicamente. Então, hoje, por exemplo, quando alguém toma a decisão de compra com o híbrido flex, ela consegue fazer as duas coisas. Ela não precisa fazer uma escolha, vou descarbonizar ou vou economizar, né? Ela consegue olhar e dizer, olha, eu vou descarbonizar economizando ou vou economizar descarbonizando. Quer dizer, esse é o movimento mais inteligente. É isso que, por exemplo, o etanol tem feito com as pessoas. Às vezes, alguns criticam o fato de, olha, o etanol é vendido por uma diferença de preço, as pessoas teriam que ter uma consciência ambiental de, eventualmente, gastar mais para fazer a descarbonização. Me parece, sim, é um jeito de olhar para quem pode fazer, mas difícil para aqueles que têm um orçamento mais restrito. Quando eu olho as curvas de preço do etanol e da gasolina nos últimos anos, os brasileiros, além de terem evitado mais de 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente usando etanol, eles economizaram alguns bilhões de reais, também fazendo isso por essa fantástica competição que a gente tem entre os combustíveis. Evandro, gostei muito dessa frase, descarbonizando, economizando e economizando, descarbonizando. Gostei muito. E além disso, né, produzindo aqui no Brasil, né, gerando emprego nas duas indústrias, né, tanto sucroalcooleiro como indústria automotiva. Veja, Rafael, quando a gente olha a cadeia de valor da indústria automotiva brasileira, vamos pensar assim de up, medium e downstream, a gente tem um estudo da Universidade de São Paulo que mostra que onde tem uma usina, município em que a gente tem uma usina, você tem um incremento de PIB per capita naquela cidade de mais de $1.000. Nas 15 cidades que você não tem a usina, mas você tem o plantio de cana, nós temos um incremento do PIB per capita, ou seja, o dinheiro na mão das pessoas, de praticamente $500. $1.000, mais de $1.000 onde eu tenho a usina, quase $500 nas 15 principais cidades que não possuem a usina, que estão ali no seu entorno. Então, ou seja, nós estamos gerando empregos de qualidade, cada vez mais digitalizado, cada vez mais com análise social, com análise ambiental, uma governança adequada. Quer dizer, nós temos aí, de fato, um case a ser mostrado ao mundo, e você é prova disso, o seu time, todos os países em que a gente tem ido mostrado esse exemplo do Brasil. Uma matéria que saiu na imprensa indiana, que é um país que tem olhado muito para esse exemplo do Brasil, o título da matéria resume um pouco dessa história, em que se dizia: a Índia quer construir um mini Brasil a partir do etanol. Olha que exemplo de sucesso que a gente tem aqui no nosso país. Até agora, aqui na nossa conversa, deu para entender que a neutralidade de carbono é um objetivo que precisa ser alcançado com ações de curto, médio e longo prazo. Rafael, você falou no comecinho um pouquinho sobre isso na Toyota, principalmente do ponto de vista de que não se trata apenas do combustível ou do veículo, a movimentação do veículo, mas de algo muito maior do ponto de vista do ciclo de vida do produto como um todo, né? Você pode dar um pouquinho mais de detalhes do que a Toyota tem feito nesse sentido? Bom, como já coloquei no começo, né, nós temos um compromisso ambiental 2050, Toyota globalmente, e obviamente esses compromissos têm também um compromisso local aqui no Brasil. Nós, a nível das fábricas, para 2030, vamos descarbonizar nossas plantas. E estamos já nesse processo. E dentro desse processo, estamos considerando também a toda a nossa cadeia de fornecedores.
A nível de tecnologias, no estamos hablando de futuro, o futuro ya está aquí, rodando nas ruas brasileiras, ya tenemos casi 50.000 híbridos flex nas ruas brasileiras, y también estamos haciendo muchas iniciativas a nivel de nuestros concesionarios. Y eso, nuevamente, consideramos todo o ciclo de vida, toda a cadeia. Agora, você colocou um assunto que esse processo de descarbonização tem asuntos de curto, meio e longo prazo. E precisamente quando falamos de meio e longo prazo, é onde colocamos uma palavra-chave para nós, que é a previsibilidade. E previsibilidade tem a ver com as políticas públicas. E esse é um dos assuntos que estamos trabalhando em parceria com a Única, como juntos, né? Porque somos muitos stakeholders. Obviamente, temos as montadoras, tem as empresas de energia, está o governo. Mas o que nós temos que ter é uma visão clara, né? O que é o que nós queremos para o futuro e como chegar a esse futuro vai precisar de muito planejamento, trabalho conjunto, muitas vezes, né? Particularidades de cada empresa, de cada setor, mas pelo contrário, procurar os pontos de convergência. E com esses pontos de convergência, como construir todos juntos, tendo previsibilidade. E esse é o trabalho que estamos desenvolvendo junto com a Única. Bom, você já deu o gancho aqui para que era a minha próxima pergunta, né? Então, não sei se o Evandro também quiser complementar, que é falando um pouquinho disso, né? De acordo com as suas percepções, que ações são necessárias para a indústria atingir essa neutralidade de carbono e ainda ser uma indústria competitiva. Você falou sobre previsibilidade, sobre parceria. E que mais que vocês podem comentar sobre isso? Não sei se o Evandro quer complementar. Eu acho que é justamente, primeiro, o seguinte, a gente colocar isso que o Rafael colocou do presidente global da Toyota, ou seja, o inimigo é o carbono. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente não confunde as megatendências com as respostas tecnológicas para que a gente consiga atingir a tendência. Então, quando alguém me pergunta sobre rotas tecnológicas, eu não posso ter preconceito com nenhuma. Se alguém fala de uma eletrificação plug-in, ou seja, onde ela consegue combater com custo competitivo, com entrega, o inimigo que é o carbono, eu acho que é ela que tem que prevalecer. Onde o etanol consegue fazer esse papel de uma maneira mais eficiente, ele deve prevalecer. As boas respostas começam sempre a partir de boas perguntas. O que queremos fazer? Se queremos combater o inimigo, que é o carbono, segundo, queremos fazer isso com a máxima eficiência. Máxima eficiência significa também o consumidor pagar menos por isso, o Estado, o país, pagar menos por isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Brasil, que a gente consegue reduzir emissões de CO2 sem gastar, por exemplo, 300 bilhões de dólares num reset da nossa infraestrutura de abastecimento nesse momento. Me parece uma coisa inteligente. E, de novo, nada contra as outras rotas, é simplesmente dar as boas respostas para as perguntas adequadas. Nós não pretendemos que os governos digam queremos facilitar ou viabilizar esta rota, apesar dela ser absolutamente ineficiente. O que nós queremos é que os governos sejam capazes, e a gente tem avançado muito nisso no Brasil, que os governos sejam capazes de perceber a boa relação entre a entrega que eu quero ter, que é combater esse inimigo que é o carbono, com as soluções mais adequadas sob o ponto de vista do mercado. E termino dizendo isso. O mercado tem que ser o nosso grande guia. Ele é a melhor maneira de distribuir a justiça na vida econômica. Nós não conhecemos outra que tenha funcionado tão bem. Então, por isso que eu gosto das soluções, gosto tanto de ouvir alguém dizendo, olha, com o meu híbrido flex eu evito emissão, mas também gosto de ouvir alguém dizendo, olha, com o meu híbrido flex eu uso menos combustível para rodar uma distância maior. Acho que as duas coisas precisam convergir na vida prática e concreta das pessoas. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para a reta final do nosso episódio de hoje, e acho que ficou claro aí que neutralidade de carbono e competitividade da indústria são temas já presentes aí nas discussões das empresas
e nas estratégias de negócios, né? Então, acho que esse podcast veio aí contribuir um pouquinho mais para esse tema. Então, vou deixar esse espaço aberto aqui para as considerações finais de vocês. Você quer começar, Rafael? Não, obrigado novamente. É um assunto sumamente importante e que precisa de um debate aberto, que todos os stakeholders, opinião pública, os consumidores, governo, entendam a importância, entendam o propósito e entendam a necessidade de criar essa visão clara de futuro e como nós vamos atingir isso com planejamento e previsibilidade. Muito obrigado e quero agradecer especialmente o Evandro pela participação. É sempre um prazer e uma honra compartilhar espaço com você. Rafael, eu que agradeço, e o testemunho que eu dou aqui da importância da Toyota em todo esse processo, no Brasil, mas principalmente do Brasil para muitos lugares do mundo, é o seguinte: me parece que talvez o maior inimigo da descarbonização é a sua aparência de inviabilidade. Então, muitas vezes as pessoas dizem, temos que descarbonizar, mas olha, isso vai implicar num custo à sociedade que é tão grande que pode inviabilizar o processo, apesar dele ser necessário para a gente manter as condições conhecidas do planeta Terra. Toyota, com a sua capacidade de visão estratégica, operação, que serve de exemplo para todos, mostra hoje, né, e tem mostrado nos últimos anos, que não, a descarbonização, todos podem e devem participar desse processo. E, Chang, a honra maior sempre é a minha, de estar aqui com vocês na Toyota e participando de algo que eu não tenho dúvida que é histórico para o Brasil e histórico para uma parte relevante do mundo. Obrigado, Evandro. Muito bem, muito bem. Com isso, então, eu agradeço também a participação do Evandro Gussi e do Rafael Chang aqui em nosso Toyota Cast. Foi um prazer para mim também participar dessa discussão com vocês. E aí chegamos ao fim de mais um bate-papo do Toyota Cast. Quer comentar sobre o episódio ou enviar sugestões de pauta? É só enviar um e-mail aqui para a gente no toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra na próxima.